Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Deus seja sobre todos. Peço aos irmãos que abram, por favor, o Evangelho de Lucas, capítulo 23. Nós leremos a partir do verso 39 até ao verso 43. Nós estamos dando sequência a uma série de mensagens com um tema geral, as últimas palavras, nos preparando para um dia no qual estaremos enfatizando uma das doutrinas mais preciosas e ricas, que não apenas impactou aquela geração, mas também vem impactando gerações ao longo dos séculos, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E hoje, lendo essa passagem, Lucas 23, versos 39 a 43, estaremos meditando no segundo pronunciamento de Jesus no momento da sua crucificação. O texto diz assim: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Vamos orar? Senhor, mais uma vez nos colocamos diante da Tua palavra e rogamos ao Senhor que Teu Espírito fale conosco através dela, convencendo os nossos corações a nos render completamente aos Teus pés. E que o Senhor, ó Deus, revigore a nossa esperança na vida eterna. É a oração que nós fazemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, falar sobre a vida eterna não é uma tarefa simples. E há pelo menos duas razões porque falar sobre a vida eterna não é uma tarefa fácil. Primeiramente, porque nós nascemos dentro do tempo. Em segundo lugar, porque dentro do tempo é muito difícil para nós entendermos como é a vida sem fim. Alguns chegam a especular pensando que a vida eterna será um tremendo marasmo, será uma eternidade de nostalgia, porque ninguém fará nada e a vida vai passar por toda a eternidade sem as tensões da vida terrena que nós conhecemos muito bem. Contudo, a Bíblia nos dá uma vasta informação a respeito da vida eterna. E ela faz isto também por dois motivos. Primeiro, porque esta foi uma das maiores conquistas do Senhor Jesus Cristo ao ter vindo ao mundo. Em segundo lugar, porque esta é a maior esperança prometida por Jesus a todos aqueles que nele creem. E, olhando para a nossa passagem, nós estaremos nos concentrando aqui exatamente nessa promessa no verso 43. Se nós observarmos bem o que está em torno daqueles eventos da crucificação, vamos perceber que Lucas registra pelo menos 4 grupos em torno da cruz que estavam insultando Jesus. Ele descreve no verso 18 até o verso 26, multidões, um número aí não especificado a quantidade de pessoas que estavam em torno da cruz insultando Jesus. Não apenas as multidões, mas ele especifica no verso 35 que também as autoridades estavam, como diz o texto, zombando dele. No verso 36, Lucas escreve que os soldados também estavam fazendo isto. Não apenas as autoridades judaicas, mas os soldados romanos, que foram aqueles que crucificaram a Jesus, que o penduraram no madeiro, também estavam o insultando. E Lucas descreve, por fim, um quarto grupo que estava ali naquele momento com a mesma atitude: os malfeitores. Eles também estavam crucificados, no verso 39 lemos sobre isso, e eles também estavam insultando Jesus. Nenhum acreditava que Jesus
era o verdadeiro Messias. Embora a epígrafe oficial, fixada acima de sua cabeça na cruz, o acusava por se passar como rei dos judeus. Ninguém ali, dentre esses grupos, acreditava que Jesus de fato era o rei, não apenas dos judeus, mas o rei acima de todos os reis na face da terra. A crucificação, meus irmãos, era o sistema de penalidade romana mais humilhante e doloroso. Contudo, naqueles dramáticos momentos, Jesus não usou sua autoridade e poder, e ele poderia ter feito isso. Aliás, os malfeitores ainda disseram: o Senhor salva, né? Salva a nós também, o Senhor não tem poder para isso, verso 39, salva-te a ti mesmo e a nós também, final do verso 39. Então, eles sabiam que, de alguma forma, Jesus, sendo o Filho de Deus, poderia usar ali da sua autoridade e do seu poder para resistir os homens. Mas o que Jesus fez foi permanecer fiel a Deus no cumprimento da sua missão. Além disso, temos no relato de Lucas muitas coisas que, naqueles momentos tão dramáticos, Jesus realizou a favor dos pecadores. Primeiro, olha o que diz o verso 12 do capítulo ainda 23. Jesus colocou fim à inimizade que havia entre Herodes e Pilatos. Versos 17 ao verso 25, Jesus tomou o lugar de um criminoso chamado Barrabás. Por causa de Jesus, aquele criminoso, aquele ladrão, Barrabás, foi beneficiado com a libertação. Também, verso 26, ele converteu Simeão e também os seus filhos. Simeão era um peregrino, estava passando, foi chamado para carregar a cruz de Cristo. Mais adiante, no testemunho de Lucas, no capítulo 13, verso 1, lemos que estava presente ali Simeão entre os mestres da igreja de Antioquia. Lá em Romanos capítulo 16, verso 13, quando Paulo está fazendo a sua chamada doxologia, a sua despedida, suas saudações, ele cita um dos filhos de Simeão, o descrevendo como um eleito de Deus. Ao que tudo indica, Simeão e a sua casa foram profundamente impactados por aquela experiência de estar com Jesus no dramático momento no qual ele estava carregando a cruz. No verso 27 até o verso 31 aqui do capítulo 23, lemos que Jesus também consolou muitas mulheres que estavam lamentando. No verso 34, lemos que Jesus orou por perdão por aqueles que eram responsáveis pela sua crucificação. E aqui no verso 43, ele prometeu a vida eterna a um dos malfeitores que estava crucificado com ele. Veja que, cumprindo fielmente a missão que Deus lhe havia dado, naqueles dramáticos momentos, ao invés de usar o seu poder e a sua autoridade para cessar aquela aflição, ele ainda beneficiou os pecadores. Tamanha graça de Deus dispensada através do seu Filho. E a promessa que ele fez àquele malfeitor crucificado ao seu lado foi esta: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E é sobre essa promessa que nós estaremos meditando aqui. Meus irmãos, o Evangelho de Mateus, no capítulo 27, verso 44, e no relato que Marcos faz, no capítulo 15, verso 32, lemos que os dois ladrões estavam insultando Jesus. Contudo, aqui no Evangelho de Lucas, lemos que um deles não estava insultando, teve uma atitude bem diferente. E como nós podemos compreender esta reação, essa atitude daquele ladrão, em face dos testemunhos de Mateus e de Marcos, de que os dois estavam insultando? Nós temos algumas respostas muito óbvias, olhando mais detalhadamente para o testemunho da Escritura. Inicialmente, os dois estavam blasfemando, mas um, testemunhando tudo o que estava acontecendo e como Jesus estava reagindo, se arrependeu verdadeiramente. Ao que tudo indica, os dois começaram com uma atitude de insultar Jesus, de humilhar Jesus, de desafiar a sua autoridade, de blasfemar contra ele. Mas em dado momento, um parou, refletiu em tudo o que estava acontecendo e se arrependeu profundamente. É o que nós temos como indícios no verso 40, de que ele temeu a Deus,
no verso 41, ele reconheceu os seus pecados e declarou que Jesus era justo. Ele diz: nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas ele não, ele nenhum mal fez. Verso 42, ele pediu para que Jesus se lembrasse dele quando Jesus viesse no seu reino. Nós temos neste testemunho a atitude de um homem que, embora crucificado ao lado de Jesus e que inicialmente estava blasfemando contra ele, se arrependeu do mal que estava fazendo e pediu pelas misericórdias do Senhor. Certamente foi convencido de que Jesus era o Filho de Deus, tendo observado ele se dirigindo a Deus como Pai e ouvido as suas orações frequentes, pedindo por perdão àqueles que o estavam crucificando. Também, certamente, ele foi convencido de que Jesus poderia salvá-lo, pois ouviu das autoridades, as autoridades judaicas, que conheciam as Escrituras, que conheciam as profecias, e as próprias autoridades estavam afirmando que Jesus salvou os outros. Verso 35 diz isto: o povo estava ali e tudo observava, também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros. E a si mesmo, salvou os outros e a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. As autoridades estavam mostrando diante daqueles homens crucificados duas realidades. Uma que as autoridades confirmaram: ele salvou os outros. A outra era a expectativa: tendo salvado os outros, por que agora não salva a ti mesmo? Então, certamente, este ladrão observou esse testemunho, as autoridades confirmando que Jesus salvou os outros. E de fato, Jesus salvou a muitos, inclusive ressuscitou mortos. E isso era testemunho incontestável naqueles dias. Certamente também foi convencido de que Jesus tinha um reino. No verso 42, nós lemos: e acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. De onde ele tirou isso? De onde ele tirou isso? Provavelmente pela informação da epígrafe em 3 línguas, grego, romano e hebraico, que tanto serviu para humilhar a Jesus, como também para testemunhar a todo aquele mundo de que Jesus era o rei dos judeus. Ora, se ele era rei dos judeus, então ele tinha um reino. E por fim, ele creu que mesmo morrendo, Jesus ainda seria rei, e ele traria consigo na sua volta, tendo sido ressuscitado, o seu reino. E ele certamente conhecia alguma coisa a respeito das profecias. Nós não sabemos se esse malfeitor crucificado com Jesus arrependido, ele era um judeu conhecedor das profecias, ou alguém que dentro da cultura judaica em Jerusalém ouviu tanto a respeito das profecias de que um dia viria o Messias, que haveria de fazer expiação por pecadores, seria ressuscitado ao 3º dia e depois voltaria com todo o seu reino. Não é à toa de que esse ladrão crucificado ao lado de Jesus pede para ser lembrado no reino de Jesus quando Jesus viesse pela segunda vez. Em face da fé e do arrependimento daquele criminoso, Jesus assegurou que ele não precisava esperar por nenhum evento futuro. Você não precisa esperar até que na consumação dos séculos eu volte, mas que teria uma experiência imediata após a sua morte de alegre comunhão com ele no paraíso. Jesus dá essa palavra de conforto e de esperança para aquele ladrão, de que após a sua morte, naquele mesmo dia, naquela sexta-feira, haveria de estar com Jesus no paraíso. Essa palavra paraíso é uma palavra grega que significa jardim e descreve um lugar de beleza peculiar. Nada pode ser comparado com tamanha beleza que aquela que se encontra no paraíso. E a primeira menção que nós temos dessa palavra grega, paraíso, ela aparece aqui justamente no texto que nós acabamos de ler, verso 43. É a primeira menção em toda a Bíblia que nós encontramos essa palavra. A segunda ocorrência está em 2 Coríntios, capítulo 12, versos 3 ao verso 4, onde Paulo fala das visões e revelações do Senhor, tendo sido arrebatado ao paraíso e perplexo com a glória e a santidade, ouviu, entre aspas, palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Paulo ficou
surpreendido por tamanha glória que ele contemplou no paraíso, tendo tido revelações do próprio Senhor Jesus. A terceira menção dessa palavra, e última em toda a Escritura, aparece em Apocalipse capítulo 2, verso 7, entre aquela carta que foi destinada por Jesus para a igreja de Éfeso. As palavras de Jesus, nós lemos o seguinte: ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. A referência aqui à árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus nos remete historicamente ao jardim que se encontrava no Éden, lá no livro de Gênesis, capítulo 2, verso 8, mas nos permitindo contemplar ao mesmo tempo a sublimidade da morada de Deus e do Filho, onde não há pecado, nem possibilidade dele existir e, portanto, representa a eterna felicidade para todos os redimidos. No paraíso de Deus não haverá choro, não haverá luto, não haverá dor. Coisa imunda não entrará neste paraíso. Este é um lugar de perfeita felicidade e de plena comunhão com Deus e com seu Filho, assim como prometido através do profeta Isaías, capítulo 51, verso 3. Pouco antes de ser preso e crucificado, Jesus consolou os discípulos com essas palavras em João capítulo 14, verso 1 ao verso 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Isto no momento em que ele estava ceando com seus discípulos. No Monte das Oliveiras, pouco tempo depois, Jesus fez uma oração, conforme lemos no capítulo 17 do Evangelho de João, verso 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, ou seja, na presença do Senhor, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. O que Jesus está aqui fazendo, essa promessa que Jesus está dando àquele malfeitor, cumpre exatamente a vontade que ele havia declarado ao Pai e que estaria sendo cumprida exatamente após a morte de ambos naquela cruz. Eu quero concluir trazendo aqui apenas uma reflexão sobre essa promessa que Jesus fez àquele malfeitor. A primeira palavra de Cristo na cruz nos conforta diante do nosso pecado. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A segunda, verso 43 do capítulo 23, quanto à promessa da vida eterna, traz conforto diante da consequência final do nosso pecado, a morte. O nosso pecado nos tornou culpados diante do Senhor. Jesus intercedeu por perdão. Contudo, o nosso pecado exigiu a aplicação da justa justiça de Deus, a morte eterna. A culpa foi removida pelo perdão. Agora, com a promessa da vida eterna, a possibilidade de permanecermos mortos por toda a eternidade está anulada. Se nós morrermos hoje, nós estaremos com o Senhor no paraíso. Se você morrer hoje, você estará hoje com o Senhor no paraíso. Se um parente seu, tendo crido em Jesus Cristo, morrer hoje, ele estará hoje no paraíso do Senhor, na presença do Senhor, desfrutando das maravilhas de um lugar que não pode ser comparado com nada neste mundo. Por mais belo que seja este mundo, por mais experiências prazerosas que podemos encontrar neste mundo, por mais que podemos encontrar relativa paz neste mundo, nada se compara à realidade do paraíso. E a promessa de Jesus é exatamente esta: se nós hoje morrermos, hoje estaremos com o Senhor no paraíso. Foi Paulo quem disse que gostaria, o desejo dele era estar com Cristo, o que era incomparavelmente melhor, mas por causa do ministério da palavra diante da igreja de Filipos, ele pediu a Deus que permanecesse por mais um tempo. Mas ele mesmo já tinha antecipado o testemunho de que estar com Cristo é incomparavelmente melhor. E esta é a segurança que nós temos diante da morte. Este é o consolo que temos diante do luto, de que Jesus nos prometeu a vida eterna.
prometeu a todos aqueles que nele creem. Ele nos livra da culpa do pecado e assegura nos livrar definitivamente da presença do pecado. Deus nos criou para termos comunhão com Ele. Este foi o projeto de Deus, e o seu propósito é estar conosco novamente. Foi assim que Jesus deveria ser chamado, Deus conosco, segundo a profecia de Isaías, porque Ele é o agente desta reconciliação. É Jesus quem permite nós, que fomos separados por causa do pecado, da presença e da comunhão do Senhor. É Jesus quem nos reconcilia com o Pai para estarmos com Ele novamente. Por isso, se hoje crermos em Jesus e o confessarmos com sinceridade em nosso coração, com os nossos lábios, nós já começamos a desfrutar da vida eterna, porque Jesus nos reconcilia com o Pai. O ladrão arrependido entendeu que o muito sem Cristo é nada e que o nada com Ele é suficiente. Aquele homem não tinha nada, sua reputação já tinha ido para o lixo. Ele estava pendurado no madeiro de maneira humilhante, mas mesmo não tendo nada para oferecer, boas obras, boas intenções, disciplinas religiosas, versículos decorados, mesmo não tendo nada para oferecer a Jesus, ele sabia que se ele estivesse, se ele pelo menos fosse lembrado por Jesus, já seria suficiente. Jesus deu a ele mais do que uma promessa de ser lembrado. Jesus deu a ele a segurança de estar com ele no paraíso. Aquele homem entendeu que o mundo sem a comunhão com Deus é vazio de significado. Estar fora da comunhão com o Senhor, fora da comunhão com a igreja, é uma experiência vazia de significado neste mundo. Você pode conquistar tudo, você pode ser bem-sucedido em tudo, mas se você não está em comunhão com Deus, como diz o apóstolo Paulo em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, você já está experimentando a pior das infelicidades neste mundo. E o ladrão entendeu que o mundo sem comunhão com Deus é vazio de significado. Ele entendeu que somente Cristo poderia transformar o caos em ordem, dissipar o medo do que virá após a morte e garantir felicidades que os homens jamais conheceram. Ah, meus irmãos, se pudéssemos, por um instante só, contemplar o paraíso, onde o Senhor está presente e o seu Filho, nós ficaríamos, como Paulo, perplexos. Não há nada que pode ser comparado à realidade da vida eterna, com tudo o que podemos experimentar nessa vida. Por isso essa é a nossa esperança. Nosso Senhor, em sua misericórdia, ofertou a promessa da vida eterna nos últimos momentos daquele criminoso arrependido. Ele poderia ter pedido muitas coisas naquela dramática situação, como alívio dos seus sofrimentos, ser retirado da cruz, ou talvez até mesmo ter uma morte rápida, mas o que ele preferiu pedir naquele momento foi para ser lembrado na vinda de Jesus, quando ele haverá de estabelecer para sempre e plenamente o seu reino. O homem só havia pedido para ser lembrado, mas Jesus respondeu que seria recebido no paraíso naquele mesmo dia e de que estaria com ele. O céu não é céu sem Cristo. E surpreendentemente a vontade de Cristo sempre foi a de ter os redimidos com Ele. Foi Ele quem disse em João 17:2: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, repito, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste. E esta é uma das doutrinas mais fundamentais do cristianismo. O credo apostólico, nós temos esta confissão: creio na vida eterna, final do credo apostólico. Na confissão de fé de Westminster, no capítulo 33, nós lemos: os justos irão então para a vida eterna e receberão aquela plenitude de gozo e alegria procedente da presença do Senhor. Todo ser humano tem vida física, mas a vida eterna é descrita por uma qualidade diferente desta, por estar relacionada diretamente com a vida do próprio Deus. Ele é a fonte de toda a vida. Em 1 João capítulo 5, versos 11 ao verso 12, nós lemos: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida, porque Jesus é fonte de vida. Todos os homens existirão eternamente,
mas somente aqueles que forem reconciliados com Deus pela obra de Cristo viverão eternamente. Você crê nisto? Vamos orar.